Oi, pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje é o tradicional Decora Mais Fala do domingo. Lembrando que temos vídeos todas as quintas-feiras às 18 horas e domingo às 15 horas, que é o Decora Mais Fala. Às vezes sai vídeo extra, então não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma novidade, tá bom? O tema de hoje foi sugerido pela Juliane do canal Journal da Ju. Se você tá aqui há algum tempo, você já sabe que o Decora Mais Fala é feito com temas que são sugeridos pelos inscritos e algumas vezes pelas minhas amigas do Comunidade Journal. Comunidade Journal é um grupo do WhatsApp que foi criado pela Dil, do Estúdio Dil Araújo, e pela Ju. E lá tem várias mulheres e um menino maravilhoso, a Lailson. E a gente troca informações sobre colagens, sobre arte journal, sobre vários temas. E aí, às vezes, durante as conversas, sai lá algum tema e alguém fala: "Ah, Camila, faz aí o Decora Mais Fala sobre esse tema." E aí ele vem pra cá também. O de hoje, especificamente, foi solicitado pela Ju, mas foi num comentário de um dos vídeos que eu fiz do Decora Mais Fala. Se você gostaria de também deixar algum tema pra gente falar nos próximos vídeos, já deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, tá bom? Falei, não falei qual é o tema, né? A Ju quebrou as minhas pernas. Tem vários temas que fazem isso comigo, mas o tema de hoje é educação respeitosa na criação dos filhos. Eu não tenho filhos, então eu fui atrás de pesquisar sobre o conceito e vou trazer aqui para vocês um pouquinho o que é o conceito da educação respeitosa e algumas opiniões minhas, que eu sempre acabo emitindo opiniões aí durante o vídeo, tá bom? Vamos lá, então? Ah, não esquece, deixa o like aqui pra mim. Agora sim, vamos lá? Bom, então vamos lá. Vou acender aqui a velinha cheirosinha pra deixar aqui o meu cantinho bem cheiroso. Essa vela é de flor de maracujá, gosto bastante. Minha vizinhança saudável ultimamente tem andado silenciosa, estão colaborando, eu acho. E antes de entrar no tema, eu gostaria de te fazer um pedido. Você que está assistindo esse vídeo, algumas pessoas pediram para eu gravar um vídeo falando sobre mim, curiosidades, enfim. E eu, honestamente, não sou dessas pessoas que simplesmente saem falando assim, sabe, sobre mim. Então, eu queria pedir para você deixar aí nos comentários perguntas que você gostaria que eu respondesse, tá bom? Vale qualquer coisa, pode perguntar qualquer coisa e aí eu vou respondendo no vídeo, tá bom? E desde já agradeço. Então, agora, entrando no tema, hoje eu vou fazer a decoração com o finalzinho do meu giraclube, meu primeiro giraclube, que foi sobre girassóis. Vou terminar essas cartelas. Agora, sobre educação respeitosa. Então, eu gostaria de falar uma coisa antes de entrar no conceito de educação respeitosa. É que eu entendo, eu como mulher, como potencial mãe, né? Não tenho filhos, mas sou uma potencial mãe. Eu entendo que antes da gente entrar no tema propriamente educação respeitosa, a gente precisa pensar no antes da criança nascer. Porque quando a criança já nasceu, você vai ter que educar. Tá ali, é um ser humano. E vai precisar de uma condução, vai precisar ser ensinado a socializar, enfim. E aí, já tá ali. Mas, hoje em dia, a gente tem muito mais abertura e possibilidades de escolher se realmente vai ter o filho, né? Tem tantas possibilidades aí de escolha de métodos contraceptivos e até a escolha do próprio relacionamento já influencia um pouco aí na escolha se você vai ter filhos ou não. Então, antes de entrar na educação respeitosa em si, eu gostaria de chamar a atenção para isso, para o fato de que você pode hoje escolher não ser mãe. E sim, ainda existe, mesmo que algumas pessoas digam que não, mesmo que seja um pouco mais velado, ainda existe sim a cobrança
para que a mulher seja mãe, só porque a mulher tem que ter filho. E, bem, eu não sou desse time, tá? De que mulher tem que ter filho. Tanto que eu não tenho, né, filho. E eu sou do time da escolha, e de uma escolha consciente. Então, você tem que pensar, você tem nada, né? Não gosto dessas coisas de determinar o que as pessoas têm que fazer. Mas é necessário pensar no motivo, se você quer ter o filho, por que que você quer ter o filho? Porque tem gente que fala que, ah, não, mas é bom ter filho porque você vai ter alguém para cuidar de você no fim da vida. Poxa, não é justo isso. Você já ter a pessoa, que é uma pessoa, você já determinar, delegar funções para a pessoa ainda antes dela nascer, tá dentro da barriga e já tá ganhando função. Então, não é legal isso, no meu ver, tá? Na minha opinião. Então, é importante, antes até de começar a pensar na educação respeitosa da criança quando ela já tá ali na sua frente, é legal você pensar se você... por que que você decidiu ter filho? Às vezes a gente não decide, né? Às vezes deixa de prevenir e aí acaba vindo o bebê. Mas eu acho que eu vi esses dias no Instagram uma postagem dizendo que a nossa geração seria a geração com melhores condições de de educar os filhos. Mas a nossa geração é a que não quer ter filhos, né? E eu achei isso muito válido, assim, muito real, né? Porque é isso mesmo, a nossa geração é uma geração com maior índice de acesso à informação e a formas tanto de métodos contraceptivos, quanto de formas de educar, né, a criança. Então, seria realmente a geração que poderia ser mais bem-sucedida nesse quesito de educação de filhos. E é justamente a geração que mais pensa antes de ter os filhos. E muitas mulheres que eu conheço não querem. Não têm e não querem, ou querem mais pra frente, estão pensando em outras coisas agora. Enfim, a gente precisa respeitar a escolha das pessoas, né? Porque se quer, ótimo, é a escolha da pessoa. E se não quer, também é a escolha da pessoa. Não é porque é mulher, ai, mas tá casada há não sei quantos anos e não tem filho ainda. Não, não tem, por quê? Qual é o problema? Sabe? Enfim, dei uma irritadinha agora, né? Enfim, quem acompanha aqui já sabe que de vez em quando eu tenho esses rompantes. Mas é isso. E também tem aquela questão da avó, né? A mãe da mulher, eu queria tanto netinho, eu queria ser vó e tal. Gente, às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes é a escolha da mulher que não quer ter o filho. E isso é respeitoso com uma potencial criança. Então, eu acredito, e aí é uma opinião, tá? Uma opinião minha, não encontrei isso em nenhum lugar. Eu acredito que a educação respeitosa começa antes da criança existir. Dito isso, né, eu precisava pontuar isso porque a gente entende que é possível você escolher de uma forma... Ixi, coloquei o de errado. A louca falando sem parar. Depois eu arrumo um adesivo pra colocar no lugar. Vou ter que arrumar. Ó o toque, eu já vou pegar aqui o adesivo, peraí. Pronto. Eu não ia usar esse adesivo, ia usar ele em outra composição, mas vai ser necessário. Então, voltando ao que eu tava falando, né? Na minha opinião, a educação respeitosa começa quando você exerce o seu poder de escolher se vai ou não ter o filho. Então, beleza,
passamos desse ponto, vamos entrar no conceito da educação respeitosa. É um conceito antigo, apesar de muitas pessoas não conhecerem esse conceito, ele é antigo. Alguns lugares falam que ele tem até mais de 100 anos, mas ele não é propriamente muito divulgado, muito comentado, não era, né? Agora é muito mais. E ele fala sobre respeitar a criança e tratá-la com a mesma importância e respeito que você gostaria de ser tratado. Então, é quase que... eu gravei um vídeo outro dia falando sobre respeito, né? Se liberdade tem limite. Então, é quase isso. Você é um ser humano que tá ali. É uma criança, sim, porém, criança é o quê? É um ser humano. Então, merece respeito. E você respeitando a criança, a individualidade dela, o tempo dela, a forma dela se desenvolver, isso já é um início aí de uma educação respeitosa, tá? Aí, dentro desse conceito de educação respeitosa, existe uma terapeuta americana, o nome dela é Jane Nelson, não sei se é assim que pronuncia, mas vocês entenderam, né? E ela é terapeuta de família. Ela mora hoje nos Estados Unidos e ela meio que condensou as ideias de dois psiquiatras humanistas chamados Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, alguma coisa assim. Ela condensou as ideias deles e formou o conceito, a filosofia de disciplina... Cadê o nome aqui? Disciplina positiva. Então, ela criou esse conceito de disciplina positiva. E aí, o que foi criado por volta de 1980 por ela, condensando as ideias desses psiquiatras, e a base desse conceito de disciplina positiva é comunicação, amor e empatia. Então, é você tratar a criança com dignidade e respeito. Porque várias vezes a gente ouve dizer que a gente ensina pelo exemplo, né? Mas a gente esquece. É aquela popular frase lá, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque muitas vezes a gente usa isso com a criança, a gente ensina uma coisa pra ela, que é que ela faça daquele jeito que a gente ensinou, mas não é o que a gente apresenta pra ela no dia a dia como um comportamento nosso. Então, a criança, ela vai reproduzir aquilo que ela vê. Se ela tá vendo um comportamento ali divergente daquilo que você gostaria que ela fizesse, então você precisa rever o seu comportamento, porque ela tá reproduzindo aquilo que ela tá aprendendo de você, aquilo que ela tá enxergando do que você faz, do que você apresenta para ela. Porque a criança, ela é muito concreta, né? A criança tem uma certa dificuldade de abstração, de entender aquilo que é abstrato. Isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, precisa respeitar o tempo dela e ela não vai entender certas subjetividades e motivos que você possa alegar para ter um comportamento diferente, inclusive, principalmente na frente dessa criança, daquilo que você quer que ela faça. Então, ela não tem essa capacidade de dimensão abstrata na cabecinha dela para entender que, apesar de você dizer que ela tem que ser educada e não pode... Vou dar um exemplo bem bobo. Não pode arrotar na mesa depois de comer, mas você faz isso, ela não vai entender porque que você pode e ela não pode, porque vocês dois são seres humanos iguais, entende? Então, uma das frases mais marcantes que eu encontrei em vários dos artigos que eu li, que é atribuída a essa terapeuta, a doutora Jane Nelson, é uma frase bem contundente, assim, de onde tiramos a ideia absurda de que, para levar uma criança a agir melhor,
precisamos antes fazê-la se sentir pior. Então, é aquele modelo de educação infantil tradicional que a maioria de nós conhece e conviveu, que é o modelo da bronca, da humilhação, né? Porque a gente pode pensar que não, mas se alguém grita com você no meio da rua falando que você tá fazendo coisa errada, isso não é uma humilhação pra você? E por que pra criança não é? É, também. Então, ela tem essa frase, que é é o que eu falei agora, é uma frase bastante contundente de que, poxa, por que a gente tem essa ideia de uma educação dessa forma? E aí, porque é a educação que a gente recebeu, né? Tem tem inscritos de várias idades aqui no canal, mas eu acho que eu não conheço hoje ninguém com menos de 20 anos de idade que tenha passado por esse tipo de educação totalmente respeitosa, que não tenha levado aí uma palmada. Bom, eu não levei, meus pais não praticavam isso, mas que não tenha levado uma bronca mais dura, sido colocado de castigo, aquele berro no meio da rua, enfim. Então, a nossa geração seria uma geração que quebraria aí esse paradigma da educação como ela é feita atualmente. Então, a educação respeitosa é isso, é usar firmeza e gentileza para conduzir esse ser humaninho novo nas formas de convivência em sociedade, de um jeito que seja factível, né? Então, assim, mas eu apanhei da minha mãe e não morri, tá? Não morreu, mas você sabe as repercussões que isso tem em você? Então, vários bloqueios, várias coisas que acontecem, várias atitudes que a gente passa a tomar na vida, elas refletem a forma, inclusive, como a gente foi educado na infância. Então, a gente precisa pensar nisso na hora de querer educar uma criança. Tudo que a gente faz com a criança é uma esponjinha. A primeira infância, ela tá sugando e absorvendo tudo que a gente faz na frente dela, todos os exemplos. Então, não dá pra gente simplesmente querer dizer pra criança que ela tem que tomar banho todo dia se ela percebe que, por acaso, algum dia você não tomou banho, sabe? É isso. Eu acho que uma educação respeitosa, não vou ficar aqui vomitando os conceitos que eu li nos artigos, porque eu acho que não é esse o intuito, mas é mais eu quis gravar esse vídeo, sim, pela solicitação da Ju, porque eu faço o máximo para atender todas as solicitações de todos os inscritos, mas também porque eu entendo que isso é um tema importante de ser dito e de ser discutido, por conta da qualidade dos seres humanos que a gente tá colocando no mundo, que a gente tá jogando aí pro mundo. Porque, gente, o tanto de adulto mimado que tem por aí, por conta de uma educação talvez muito permissiva, e o tanto de pessoas traumatizadas que são travadas e têm bloqueios por conta de uma educação extremamente bloqueadora, castradora, enfim. Então, é isso, é pensar que ali tá vindo uma pessoa, um ser humano que vai conviver em sociedade, que precisa de uma condução enquanto é criança, no sentido de saber lidar com as frustrações, porque muito da birra é ter problemas para lidar com frustração. Então, aquela questão do não também é amor, porque é com isso que você, quando você fala não para a criança dentro de casa, ela já começa a entender que as coisas têm limites. Então, a educação, eu acredito aí que a educação respeitosa passe por isso, por você estar realmente preocupado em educar um ser humano no sentido de que ele se desenvolva bem e, enquanto adulto, não seja aquele adulto surtado, mimadinho,
que não consegue lidar com frustrações e não tem a resiliência necessária para viver no nosso mundo, porque, gente, vamos combinar que viver no nosso mundo demanda resiliência e muita paciência, né? E saber lidar com as frustrações. Nossa, eu tô vendo agora que tá meio embaçado aqui. Ficou toda embaçada a câmera. Peraí. Gravei o vídeo todo embaçado. Bom, mas o papo tá aí. Ó, vou mostrar a decoração pra você. Usei aqui o final do meu clube de girassóis, da Girassóleo. Vou deixar o Instagram aqui embaixo. Eles têm adesivos maravilhosos. Sou suspeita porque eu amo, né? E sobre a educação respeitosa, a conclusão que eu queria trazer é que esse vídeo é só uma sementinha para fomentar aí pensamentos e tentar trazer uma consciência mais ampla e mais profunda a respeito de que a gente está educando seres humanos para conviverem em sociedade no futuro. E que gritar, brigar e punir não vai levar a... Assim, pode até levar a algum resultado, mas talvez não o melhor resultado. E também trabalhar na base da recompensa do se você for educadinho, eu compro o chocolate no fim da compra do mercado. Também não, porque não é assim que o mundo funciona. Depois que a gente vira adulto, quando a gente faz uma coisa certa no trabalho, a gente não ganha uma estrelinha ou um chocolate. E muitas vezes a gente recebe a humilhação no trabalho também. Então, a gente precisa fazer o máximo possível para, respeitando a dignidade, as escolhas e o tempo de desenvolvimento do cérebro dessa criança, trazer para ela que todas as escolhas que ela faz têm repercussões, têm consequências, e que é ela que vai ter que lidar com as consequências do que ela escolher, né? Porque é isso que é a vida de adulto. Então, se a gente começar a treinar a criança desde pequena para lidar com as consequências das escolhas que ela faz, ela vai entender que todas as escolhas dela repercutem de alguma forma nela mesma. E aí ela vai saber lidar melhor com as frustrações e com as formas de escolher melhor no futuro. Falei muito sobre a minha opinião e o que eu penso, não falei tanto sobre os conceitos que eu encontrei. Vou deixar aqui embaixo na descrição os sites que eu li. E aí, se você tiver mais interesse de se aprofundar um pouco mais no tema, você pode dar uma olhadinha lá no site, tá bom? Hoje o vídeo ficou um pouco mais longo, já mostrei a decoração. Tô até meio perdida, porque fazia tempo que eu não terminava uma decoração e não terminava o papo. Normalmente eu terminava o papo antes da decoração, né? Mas é isso aí. E aí, pessoa, o que você achou da decoração e do papo? Confesso que o tema de hoje me deixou um pouco desconfortável, mas eu espero ter trazido para você a reflexão, a sementinha de pensar a respeito do que pode ser uma educação respeitosa para a criança. Eu tive o privilégio de ser educada por pais que não utilizavam punições físicas, né? Mas eu conheço muitas pessoas que apanhavam com todas as coisas que o pai via na frente. Mangueira de chuveiro, vara de marmelo, chinelo, cinto, enfim. Eu tinha um amigo que uma vez ele apurrinhou o pai dele estava enchendo uma jarra de água no filtro, e ele falando na orelha do pai dele, o pai dele simplesmente jogou a água na cara dele e jogou a jarra na cabeça dele. Uma jarra de plástico. Então, a gente, como adulto, a gente consegue compreender muito melhor os nossos sentimentos e a gente tem muito mais ferramentas para lidar com ele, para justamente não jogar a água na cara da criança e a jarra na cabeça dela. O adulto da relação somos nós. E a criança não sabe fazer isso. Cabe a nós ajudar ela a identificar o que ela está sentindo e qual seria a melhor forma de lidar com o que ela está sentindo. Só que para isso a gente precisa lidar com os nossos sentimentos e os nossos rompantes, porque eu imagino que deve ter hora que dá vontade de enforcar o filho. Mas não pode fazer isso. Tem que lembrar, o adulto é você. A escolha de ter filho foi sua. Então você dá uma segurada, usa suas ferramentas, e se você não tiver, vai atrás de arrumar ferramentas para você se entender, estabelecer um bom funcionamento de você com você mesmo e com seus sentimentos, para depois você querer educar alguém de qualquer forma que seja. Acho que é isso.
Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa o like pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aqui embaixo a sua perguntinha do que você gostaria de saber de curiosidade sobre mim pra eu poder gravar um vídeo aí depois pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.